Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar o que foi destaque na pauta do tribunal. Podemos sentar. Muito bom dia a todos, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje. 9 de agosto de 2016, eu declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Egrégia SDI 2. Eu cumprimento os senhores ministros e ministras, a doutora Andréa Ripoli, subprocuradora-geral do Trabalho, senhores advogados, todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Bom, então vamos passar o pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1.283.500, dígito 40 de 2007, em que são partes Júlio Igliori Neto e Fundação das Ciências Aplicadas, a FCA, em que a relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar procedente a ação rescisória e desconstituir, em juízo rescindente, o acordo proferido pela primeira turma do TRT. Ministro Douglas. Pois não, senhor presidente. Trata-se de recurso ordinário em ação rescisória. Pedido de corte rescisório voltado contra acórdão proferido em julgamento de agravo de petição está fundado nos incisos 4 e 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil. Na inicial da presente ação rescisória, o autor apontou como violados os artigos 5º, inciso 2 e 36, 7º, inciso 1 e 202, parágrafo 1º da Constituição Federal e ainda o artigo 453 da CLT. No título executivo judicial, o réu foi condenado a reintegrar no emprego vários professores que haviam sido dispensados, entre estes o recorrente autor, pagando-lhes os salários do período de afastamento até a efetiva reintegração. Na fase executiva, os cálculos dos valores devidos ao recorrente autor foram limitados à data de sua aposentadoria. No acórdão rescindendo, proferido em julgamento de agravo de petição, o Tribunal da 2ª Região assim decidiu. Transcrevo o trecho que interessa ao exame deste colegiado. Julgou aquela corte, então, improcedente o pedido deduzido na ação rescisória. Concluiu que, à época em que prolatado o acórdão rescindendo, prevalecia no âmbito da Justiça do Trabalho o entendimento de que a aposentadoria espontânea dava ensejo à rescisão do contrato de trabalho. Assinalou que a posterior alteração jurisprudencial não autoriza o corte rescisório conforme diretrizes das súmulas 343 do Supremo e 83 deste Tribunal. Destacou ao final que não havia ofensa aos preceitos constitucionais invocados na petição inicial, porque não prequestionados, essa é a dicção regional, e porque ausente a violação direta, eis que o deslinde da controvérsia dependeria da interpretação do artigo 453 da CLT. A excelentíssima ministra relatora propõe o provimento do recurso ordinário com o acolhimento da tese de violação dos artigos 5º, inciso 36 e 7º, inciso 1 da Constituição Federal. Chamou-me a atenção, porém, a alegação do ilustre advogado em sua sustentação oral. Da tribuna, disse o nobre causídico que a matéria era controvertida e que não teria havido pré-questionamento. Entretanto, não vislumbrando os óbices apontados, peço vênia para acompanhar o voto condutor e o faço com base nas considerações seguintes.
Em primeiro lugar, relativamente ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, inexiste no acórdão rescindendo tese sobre o conteúdo da norma, pelo que não há falar de fato em pronunciamento explícito. No entanto, quanto à norma do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, penso que o pressuposto do pronunciamento explícito foi preenchido. Embora essa informação não conste do voto condutor, é fato que o recorrente opôs embargos de declaração no feito originário, invocando a aplicação do inciso 36 do artigo 5º da Carta Política de 88. E o órgão prolator do acórdão rescindendo decidiu, enfrentando a matéria. Em síntese, deferiu-se ao recorrente autor, na etapa cognitiva, antecedente à formação do título executivo, o pagamento dos salários até a efetiva reintegração, mas, na execução, os cálculos foram limitados à aposentadoria do trabalhador. Portanto, ao proferir o acórdão rescindendo em sede de execução, aquela Corte validou a limitação do crédito do recorrente autor, contrariando, a meu juízo e data vênia, o que se contém no título exequendo. Nessas circunstâncias, me parece inequívoca a abordagem do inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, a partir da limitação dos créditos que haviam sido deferidos, o que faz configurado o pressuposto exigido na súmula 298 deste tribunal. No mais, como assinalado no respeitabilíssimo voto condutor, a controvérsia existente acerca da questão não impede o exame do mérito da pretensão desconstitutiva se a decisão rescindente estiver baseada em norma constitucional. É por isso que não se aplicam, com a máxima vênia, os óbices das súmulas 83 desta Corte e 343 do Supremo Tribunal Federal. E, de fato, insisto, há no acórdão rescindendo ofensa à norma do inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, pois a limitação dos cálculos contrariou a determinação de que os salários fossem apurados até a efetiva reintegração do autor recorrente. Por esses fundamentos, senhor presidente, eu estou acompanhando a solução preconizada pela eminente relatora, provendo o recurso ordinário, julgando procedente a pretensão rescisória, mas apenas por violação do inciso 36 do artigo 5º da Constituição. É como voto. Ministro Adelaide, o ministro Douglas acompanha Vossa Excelência apenas por violação do artigo 5º 36 da Carta de 88. Votos congruentes. Presidente, eu mantenho o meu voto e acresço a fundamentação. Ele acompanha acrescendo fundamentação. Ele acompanha, mas apenas por violação do artigo 5º 36. Acompanha integralmente, Vossa Excelência. Sim, senhor. Vossa Excelência, porque Vossa Excelência dá provimento pelo 5º 36 e por mais um artigo, se eu não me engano. Artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Da Constituição, exatamente. Vossa Excelência concorda em ficar com... Eu estou de acordo, senhor presidente. Muito bem. E peço vênia ao ministro Douglas para acrescer, para fazer a adequação do meu voto, acrescendo a fundamentação que ele tem. Pois não. Pergunta se há divergência. Não havendo, eu proclamo que a decisão nos termos do voto da relatora, agora acrescido com o fundamento trazido pelo visto ministro Douglas Alencar Rodrigues. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 262, dígito 33 de 2013, em que são partes Rosevelta Brito, Santos Guedes e Caixa Econômica Federal. Com a palavra o ministro Douglas. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, interposto o recurso contra acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Estou observando o preenchimento dos pressupostos recursais extrínsecos e, por isso, votando pelo conhecimento. No mérito, o objetivo buscado pela recorrente autora da presente ação rescisória é a desconstituição da sentença proferida na ação trabalhista por ela movida contra a Caixa Econômica Federal. Naquele julgado, o pleito de horas extras foi indeferido ao fundamento de que a autora, no exercício do cargo de gerente de relacionamento, estava enquadrada na exceção prevista no inciso 2 do artigo 62 da CLT. Ainda naquele julgado, destacou o juízo prolator que a própria empregada teria confessado
que estava dispensada do registro de sua jornada, bem assim que não havia qualquer fiscalização de seu horário de entrada, almoço e saída, podendo inclusive trabalhar em jornada flexível. Registrou ainda que foram juntadas procurações aos autos, dando poderes à trabalhadora para conceder empréstimos em nome da empresa. E consignou-se mais que a autora não estava inserida que mesmo que a autora não estivesse, inserida no artigo 62, na hipótese do inciso 2 do artigo 62 da CLT, caberia a ela, nos termos do artigo 818 da CLT e do artigo 333, inciso 1 do Código de Processo de 73, provar o labor no horário declinado na petição inicial, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto sequer diligenciou pela oitiva de testemunhas. Por esse motivo, presumiu aquele juízo a veracidade do horário articulado na peça de resistência. Na inicial da presente ação rescisória, proposta com fundamento no inciso 5 do artigo 485 do CPC de 73, está articulada a violação do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Afirma a autora que seria obrigatório o registro da jornada de trabalho em estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores, tal como preconiza o referido preceito que reputa violado. Ocorre que o exame dos autos revela que a decisão foi proferida com amplo exame do acervo fático probatório. E todos sabemos que a súmula 410 desta Corte impede a procedência de pretensão rescisória fundada no inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil, quando se faz necessário o reexame do acervo fático probatório para retificar a premissa na qual se lastreou o julgado rescindendo. Não bastasse essa circunstância, é ainda relevante que haja pronunciamento explícito na decisão rescindenda acerca da matéria articulada. E no caso presente, a decisão rescindenda, que, como disse, corresponde à sentença proferida na ação trabalhista, não houve exame do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, mas apenas se discutiu o enquadramento da reclamante, então reclamante, ora autora, no inciso 2 do artigo 62 da CLT, e esse enquadramento se justificou porque, como dito, prestava serviços com ampla liberdade, sem qualquer controle de jornada, exercia cargo gerencial e detinha poderes de gestão em nome da empresa. É por esses motivos, senhor presidente, com fundamento na súmula 298 e ainda na súmula 410 desta Corte, que eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Doutor Rui Jorge Caldas. Registro da presença, excelência. Registro da presença. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 417, dígito 61 de 2014, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Evandro Sérgio Martins Leite e outros. Muito bem, com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, oriundo da 10ª região. O Banco do Brasil impetrou mandado de segurança, contrato mediante o qual o juiz da 6ª Vara do Trabalho de Brasília determinou a penhora de valores de patrimônio do banco diante do alegado inadimplemento de ordem de penhora dirigida às contas das executadas Fortimo, Centro Educacional de Brasília Limitada, Faculdade Fortimo Limitada e Fortimo Editora e Treinamento Limitada. O relator, no acordo regional, relembra que o comando de primeiro grau tem apoio no artigo 312 do Código Civil, quando afirma que se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ela oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando ressalvado o regresso contra o credor.
diz ainda o relator no regional. Como se vê, trata o artigo transcrito de penhora de crédito em poder do devedor, que, ao invés de pagar ao credor, fica obrigado a depositar em juízo a quantia penhorada. No caso em Textilha, não está demonstrado que o impetrante seja devedor de alguma quantia aos demandados no processo principal, o qual até aqui exerce apenas sua função como instituição bancária. A começar, por esta razão, entendi inicialmente que o ato impugnado feria direito líquido e certo do impetrante, tal como expresso na decisão que deferiu a medida liminar requerida. No entanto, se curvou a compreensão da subseção a que pertence, adotando a inteligência de que o quanto posto no Pacto de São José da Costa Rica exigiria a identificação de mecanismos que garantissem a autoridade do comando judicial. Essa subseção já enfrentou em mais de uma oportunidade a matéria. Cito aqui precedentes dos eminentes ministros Renato de Lacerda Paiva e Emanuel Pereira, que concluem pela ilegalidade desta determinação quando o banco que detém as contas objeto de ordem de penhora não comparecem à lide como partes ou terceiros interessados, não se lhes podendo negar contraditório e todo o procedimento legal devido. Por isso, senhor presidente, com os fundamentos que são disponibilizados a vossas excelências, eu conheço do recurso e lhe dou o provimento para conceder integralmente a segurança, a fim de que seja afastada a constrição sobre o patrimônio da instituição financeira. Doutor Jairo, apenas o registro? Apenas o registro e a juntada de subestabelecimento. Procuração. Pois não. É subestabelecimento ou procuração? Eu defiro a juntada do instrumento de procuração aos autos. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do eminente relator. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 20.031, dígito 49 de 2016, em que são partes o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e Graziela Mussokoff e outra. Com a palavra o ministro Bresciani. Presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. O Hospital Nossa Senhora da Conceição impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do meritíssimo juiz da 12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, pelo qual indeferiu o pedido de antecipação de efeitos da tutela de suspensão dos efeitos de decisão proferida na reclamação trabalhista 640-14 de 2012, pela qual foi reconhecido o direito das ditas consortes, então reclamantes, ao pagamento do adicional de periculosidade. A liminar foi indeferida por despacho, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região denegou a segurança, recorre o hospital impetrante. Na hipótese dos autos, trata-se no processo matriz de ação revisional, na qual, em face de ação pretérita, na qual foi deferido o adicional de periculosidade pelo manuseio de raio-x. A parte sustenta que a edição da Portaria 595 de 2015 alterou a legislação e, assim, autorizaria a imediata suspensão da execução e revisão do quanto decidido naquele processo. A antecipação de tutela foi indeferida e, assim, também se comportou o Tribunal Regional do Trabalho, sobretudo porque não há evidência de mudança nas atividades das trabalhadoras. Súmula do TRT da 4ª Região e OJ desta Corte ainda pontuam em sentido contrário, e a jurisprudência chancela a conclusão no processo matriz. Trata-se de antecipação de tutela, não há efetivamente verossimilhança suficiente, inclusive para se antecipar o efeito da ação revisional, e, por isso, com esses fundamentos reduzidos, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Doutora Cíntia está pelo recorrido, voto? Sim, excelência, com poderes nos autos. Por enquanto, lhe é favorável, né? Sentido voto apenas o registro. Pois não. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator, registrando a presença da ilustre advogada na tribuna. Obrigada. Vamos ao próximo.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 100.049, dígito 02, de 2013, em que são parte Jorge Bonfim e Vale S.A. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória, originário da Egrégia 17ª Região. A pretensão rescisória está fundada em alegação de ofensa ao artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal e ainda ao artigo 121 da Lei 8.213 de 1991. A Corte Regional, após considerar provada a redução da capacidade laboral do autor, deferiu o pagamento de indenização por danos morais, indeferindo, contudo, a indenização por danos materiais. O colegiado regional limitou-se a indeferir o pedido de indenização por danos materiais pelo fato de o então reclamante encontrar-se aposentado por tempo de serviço desde o seu desligamento da empresa e por não ter apresentado outros elementos de convicção capazes de propiciar a quantificação dos referidos danos materiais advindos da doença ocupacional. Nessa perspectiva, a Corte Regional, ao proferir a decisão rescindenda, não feriu ou negou vigência ao artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, apenas indeferiu a indenização porque reputou que não houve, na espécie, dano patrimonial a ser indenizado. A constatação de equívoco do órgão julgador a respeito da inexistência do dano material, baseada na circunstância de estar o trabalhador aposentado por tempo de serviço e de não ter apresentado outros elementos para mensuração dos danos, não passa pela análise da referida regra constitucional. Também não há que se falar em violação do artigo 121 da Lei 8.212 de 1991. Como dito, a indenização não foi indeferida pelo fato de o recorrente receber benefício previdenciário, mas pela circunstância de receber a aposentadoria por tempo de serviço de não ter produzido prova conducente à quantificação dos danos materiais que afirmou ter sofrido. O voto, presidente, é pelo conhecimento e desprovimento. Muito bem. Doutor Pedro Ramos, só registro? Só registro, excelência, pelo recorrido com procuração nos autos. Muito obrigado. Pergunta se há divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 5.523.500, dígito 67, de 2001, em que são partes Luiz Carlos Rezende Laranjeira e outros, e Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o processo matriz sobre o qual incide a ação rescisória cuidava da declaração de invalidade de resilições contratuais e refazimento de relações de emprego. Uma reclamação em que no polo ativo compareceram 68 réus em face da SEAB. No caso dos autos, o primeiro regional julgou procedente a ação rescisória. Após o julgamento, 55 réus fizeram acordo com a autora da ação rescisória. Os réus remanescentes, buscando recurso, postularam assistência judiciária. Essa assistência judiciária foi indeferida em relação à parte dos réus. Ainda em relação à parte dos réus, se reconheceu a irregularidade de representação e esses recursos, alguns desses recursos foram então trancados. O processo, então, esses réus opuseram à decisão agravo de instrumento, que foi provido em sessão pregressa, e havia também pendente recurso ordinário dos réus remanescentes. Só para relembrar a Vossas Excelências, o provimento do agravo de instrumento decorreu do fato de que o litisconsórcio em ação rescisória, o litisconsórcio passivo é sempre necessário e, na hipótese, incidiria então a regra do artigo 509 do CPC, com o recurso de parte dos réus, essa conduta alternativa de um litisconsorte, ainda que fosse, a todos a aproveitaria. Então, no recurso ordinário, nos recursos ordinários opostos, preliminares foram suscitadas. A primeira delas, de negativa de prestação jurisdicional, trata-se de processo
que sofreu extravio e foi posteriormente restaurado. Houve manifestação suficiente, adequada, com relação à citação dos réus, alguns por comparecimento espontâneo, outros tantos pela publicação de edital. E é importante ainda observar que os réus aqui sustentam dificuldades de manifestação nos autos, mas a opção pelo litisconsórcio unitário no processo matriz foi opção deles próprios. Eu rejeito. Deficiência de traslado. Ainda insisto, trata-se de autos restaurados. A restauração foi homologada sem qualquer insurgência das partes. Também rejeito. Não cabimento de ação rescisória contra despacho que admitiu o litisconsórcio. Na verdade, o acórdão rescindendo cuida da matéria e assim substitui a sentença e, portanto, não há que se cuidar dessa impropriedade de ordem processual. Decadência, o trânsito em julgado ocorreu em 20 de julho de 2000. Houve substituição em relação a toda a matéria objeto da ação rescisória por parte do acórdão regional, de forma que não há decadência. No mérito, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, diversas pontuações vêm colocadas. O regional acolheu a pretensão rescisória, entendendo violados os artigos 251 e 252 do CPC, 783 da CLT, 5º 37 da Constituição Federal e artigos 46 e incisos do CPC, e ainda o artigo 842 da CLT. A que sustenta que seria incabível o litisconsórcio ativo, conforme efetivado, na medida em que plasmado após o deferimento de antecipação de tutela. Ainda entendeu violados os artigos 173, parágrafo 1º e 2 da Constituição Federal, 101 e 2 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o artigo 128 do CPC, quando o regional, diante de situações diversas, entendeu que a necessidade de motivação autorizaria a reintegração dos ora réus. Entendeu ainda ocorrentes dolo da parte vencedora pela formação do litisconsórcio e erro de fato, na medida em que o acórdão não observou que os diversos litisconsórcios foram dispensados por razões variadas. Alguns a partir do primeiro, que alegava motivação política, alguns, para além deste, por aposentadoria ou por dispenso. Extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto a todos os litisconsortes, que não o primeiro a intentar reclamação, e quanto a esse julgou improcedente a reclamação trabalhista. Recorrem os réus. Com relação ao primeiro dos aspectos, litisconsórcio ativo multitudinário, ulterior ao deferimento de tutela, violação dos artigos 46, 251 e 252 do CPC, 783 e 842 da CLT, 5º 37 da Constituição Federal. Na hipótese, o regional, no acordo rescindendo, limitou-se a consignar o seguinte, aspas, do litisconsórcio ativo, improcede a pretensão da recorrente, uma vez que o direito pleiteado por todos os reclamantes decorre do mesmo fundamento de fato e de direito, a teor dos incisos 2 e 4 do artigo 46 do CPC. Tomando por base exclusivamente o que consta da decisão rescindenda, não houve pronunciamento expresso acerca da pertinência ou legalidade da formação do litisconsórcio ativo ulterior, sob o enfoque dos artigos 251, 252 e 46 do CPC, 783 da CLT e 5º 37 da Constituição Federal de 88. Aliás, os requisitos para o agrupamento subjetivo de demandas em litisconsórcio multitudinário não é objeto de disciplina
disciplina em nenhum dos referidos dispositivos de lei. Como se sabe, a conclusão acerca da ocorrência de violação literal à disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito na sentença rescindenda sobre a matéria veiculada, súmula 298.1 desta Corte, o que não se divisa na espécie. Pelo exposto, tenho que a razão, no particular, está com os recorrentes. Portanto, reforma a decisão regional para julgar improcedente a pretensão desconstitutiva com fruto no artigo 485.5 do CPC, precisamente em relação à alegação de ofensa aos artigos 251, 252 e 46 do CPC, 783 da CLT, 5º, 37 da Constituição Federal. Empresas públicas e sociedades de economia mista, dispensa imotivada, impossibilidade, observância do princípio constitucional da motivação, interpretação evolutiva. Quanto ao tema, a decisão rescindenda é do seguinte teor, folha 50 e 51, aspas. É sabença geral que contra a Constituição não existe direito, ainda que ligado à potestividade. E as situações funcionais dos trabalhadores no conjunto de provas existentes nos autos deixou clara que todos foram dispensados por motivação política. A alegação patronal de que as demissões obedeceram aos trâmites legais não resiste à análise mais profunda. Efetivamente, todo ato administrativo deve ser motivado, não se vislumbrando justificativa para que se procedesse à dispensa dos autores. Por motivação em caso, compreende-se a exposição dos fundamentos legais e administrativos a que estava obrigado o gestor por força do Decreto 21.515, de 22 de junho de 95, oriundo do Poder Executivo Estadual, que estabelece normas de procedimento para as dispensas sem justa causa dos servidores seletistas. Da mesma forma, de nenhum valor para o deslinde da questão posta em juízo, a alegação da recorrente de que alguns reclamantes teriam seu contrato de trabalho extinto pela aposentadoria, posto demonstrado nos autos que sua dispensa deu-se ao arrepio das normas legais, restando demonstrada a motivação espúria para o despedimento. Então, tendo partido da iniciativa da direção da empresa o rompimento dos contratos de trabalho dos recorridos, sem a aprovação da Secretaria de Estado a que está subordinada, o ato efetuado pela empregadora é nulo de pleno direito, por ter natureza antijurídica e, sendo assim, não produziu seus efeitos. Fecho aspas. Esse é o teor da decisão regional. Além da compreensão do Supremo Tribunal Federal em relação à necessidade de motivação dos atos de dispensa no âmbito da administração pública indireta, e aqui eu me reporto a essa decisão como a precedente da Corte, o fato, e dou destaque a este aspecto, é que a decisão rescindente está calcada predominantemente em disposição do Decreto Estadual número 21.515, de 95, que estabelecia procedimento para as dispensas imotivadas e que se reputou inobservado. Este fundamento autônomo não cede às violações apontadas pela parte. Por isso, eu dou provimento ao apelo para julgar improcedente o pleito desconstitutivo formulado com base no artigo 485.5 do CPC, no tocante à alegação de violação do artigo 173, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, inclusive porque o preceito, numa análise mais detida, sequer foi objeto de consideração pela decisão rescindendo. Erro de fato. Aqui, no aspecto, a decisão regional considerou existente o erro de fato pelo seguinte motivo. A decisão rescindenda faz análise perfunctória da situação funcional dos réus, concluindo que todos foram dispensados por motivação política e que os direitos pleiteados decorrem do mesmo fundamento de fato e direito. Contudo, verifica-se nos autos que o fato tido por existente, igualdade de situações, é inexistente, eis que as rescisões dos contratos de trabalho dos litisconsortes ocorreram pelos mais variados motivos. Ao contrário do que registrou o Tribunal Regional, na decisão rescindente está claro, como antes dito, que o órgão julgador tinha plena ciência de que a situação fática de cada um dos litisconsortes não era absolutamente idêntica. É o que se extrai do seguinte excerto, a folha 50, aspas. Da mesma forma, de nenhum valor para o deslinde da questão posta em juízo, a alegação da recorrente de que alguns reclamantes teriam seu contrato de trabalho extinto pela aposentadoria, posto demonstrado nos autos que sua dispensa deu-se ao arrepio das normas legais, restando demonstrada a motivação espúria para o despedimento. Fecho aspas.
Extrai-se do referido trecho que a questão relativa à diversidade de circunstâncias que motivou o fim dos contratos de emprego de cada recorrente foi enfrentada pelo tribunal de origem. Assim sendo, havia ciência da circunstância fática de que nem todos os reclamantes foram despedidos nas mesmas circunstâncias do autor originário do processo matriz. Houve manifestação quanto ao aspecto, tanto assim que a juntada do voto vencido, de lavra da desembargadora Amélia Valadão Lopes, cuida ainda desta mesma matéria, que no final restou superada na decisão rescindendo. O Tribunal Regional, ao decidir a controvérsia posta no processo matriz, tinha então ciência plena da diversidade de situações de fato que envolvia cada integrante do polo ativo e ainda assim considerou-as irrelevantes para, finalmente, tornar nulas as despedidas sem a necessária motivação por parte da administração pública indireta, de acordo com a norma estadual antes referida. Reforma o acórdão para afastar o erro de fato nos termos do artigo pertinente do Código de Processo Civil de 73. Dolo da parte vencedora em detrimento da vencida. Não caracterização. O Tribunal Regional considerou caracterizado o dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, uma vez que os réus, aspas, valendo-se de grande quantidade de litigantes para distribuir várias petições iniciais, agrupando-os em litisconsórcio ativo após acolhimento de tutela antecipada, prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa e foi determinante para o resultado uniforme que favoreceu a todos os litigantes. Sabe-se que é necessário, para o acolhimento do pedido de corte rescisório com fundamento em dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, que se demonstre que a conduta foi o fator determinante para o resultado do julgamento. Assim dizem José Carlos Barbosa Moreira, e transcrevo, Fred Didier Júnior, também transcrevo, e ainda trago precedentes desta subseção. Conforme se consignou no item anterior, a Corte de Origem, quando julgou o processo matriz, apreciou o fundamento da autora da presente ação de que os empregados se encontravam em situações fáticas diversas. Ocorre que, naquela oportunidade, conforme já se consignou, o Tribunal Regional deu mais importância ao fato de que as expedidas não foram motivadas do que às situações individuais de desconsortes ativos. Assim sendo, ainda que se comprove o procedimento adotado pelos ora demandados no processo matriz de distribuir inúmeras reclamações para após desistirem nas demais e formarem desconsórcio ativo ulterior no juízo em que é acolhida a pretensão antecipatória, o que não se evidencia na decisão rescindendo, não há demonstração de que isso dificultou o direito de defesa da recorrida. Tanto é assim que a alegada impossibilidade de formação do desconsórcio foi abordada e refutada na decisão rescindendo. Por isso, também, quanto a este aspecto, dou provimento aos recursos ordinários. Em suma, embora compreendendo a dificuldade que se coloca no processo matriz, o fato que, em ação rescisória, eu não posso ignorar os termos da decisão rescindendo e as premissas que nela estão escritas. Por isso, eu dou provimento aos recursos ordinários e julgo improcedente a ação rescisória com os consectários legais. É o voto. Eminente senhor presidente. Doutor Helder da Costa Júnior. A sua palavra pela recorrida, senhor presidente. Procuração nos autos? Com procuração nos autos. Vossa Senhoria tem um prazo regimental. Eminente presidente, eminentes ministras, eminentes ministros. O presente recurso ordinário foi interposto em face de um acórdão que acolheu realmente a ação rescisória, julgou procedente para extinguir o processo em julgamento do mérito em face daqueles litisconsortes que ingressaram no feito após o deferimento da tutela antecipada e para julgar improcedente a reclamação em face do autor originário. Para que Vossas Excelências tenham uma completa compreensão das circunstâncias que presidem este caso, é importante destacar que a reclamação originária, foi proposta inicialmente, reclamação que se postulava a nulidade e a dispensa e a reintegração por perseguição política, foi proposta por um único reclamante, o senhor Luiz Carlos Rezende Laranjeira, perante o juiz da 23ª Vara do Trabalho. O reclamante teve deferido pedido de tutela antecipada e, obtido o provimento judicial, ingressaram novos 168 autores no feito
sem a demonstração da identidade da causa de pedir. Este processo prosseguiu e a reclamação trabalhista foi julgada procedente em face de todos. Ao obterem a notícia do deferimento da tutela antecipada, esses autores desistiram das suas reclamações, que já estavam em curso em outros juízos, e ingressaram no feito para oferir os benefícios da tutela antecipada. Revelou-se patente o intuito de fraudar a distribuição e de violar o princípio do juiz natural. E essa garantia constitucional foi considerada violada pelo acórdão recorrido. Reconheceu-se a grave ofensa não somente ao artigo 5º, inciso 37, ao 53 da ao inciso 5º do artigo, inciso 53 da Constituição, mas também ao artigo 251 do CPC, ao artigo 252 do CPC, ao artigo 46 do Código de Processo Civil, ao artigo 783 da CLT. Eu leio para Vossas Excelências a síntese do acórdão recorrido, que espelha a sua fundamentação. Diz o acórdão: atenta contra o princípio do juiz natural a inclusão de 168 empregados em litisconsórcio ativo após a concessão da tutela antecipada de reintegração no emprego do primeiro autor da ação trabalhista e constitui afronta ao artigo 46 e inciso do CPC pela inexistência de uniformidade de fundamentos fáticos e jurídicos em relação a vários litigantes. Ao assim decidir, o acórdão recorrido pôs-se em harmonia não somente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Casa, mas pôs-se em harmonia também com a melhor doutrina sobre o tema. José Afonso da Silva, ao comentar exatamente o inciso 37 do artigo 5º da Constituição Federal, estabelece: ao afirmar a garantia de inexistência de juízo ou tribunal de exceção, a Constituição reforça o princípio do juiz natural, já insto na regra do inciso 35, ou seja, o juízo pré-constituído, vedando-se assim juízos ad hoc para o julgamento de determinadas causas. E eu quero observar que o acórdão também se fundamentou na violação do artigo 46 do CPC, destacando que não havia identidade de causa de pedir, da causa de pedir dos diversos litisconsortes, e tampouco identidade fática, já que as demissões se deram em momentos distintos e por razões diversas. Foi destacado também o dolo da parte vencedora, que me parece absolutamente indiscutível. Eles desistiram de ações já ajuizadas para burlar uma norma constitucional, o princípio da livre distribuição. E o erro de fato, que foi bem posto no acórdão, porque o acórdão considerou existente uma situação que de fato não existia, que era a identidade, a igualdade de situações. O acórdão pontua, o acórdão recorrido pontua muito claramente essa circunstância. Eminentes ministros, no âmbito do juízo rescisório, considerou-se violado o artigo 173 da Constituição, porque exigiu-se a motivação para a demissão de empregados de companhia integrante da administração direta a partir de um decreto que estabelece normas procedimentais internas. Esse decreto, se estivesse estabelecendo regras de direito do trabalho para a demissão, seria inconstitucional. Mas o fato é que foi a partir da clara violação do artigo 173 da Constituição que, em relação ao reclamante originário, se julgou procedente. Pois bem, foi afirmado pelo eminente relator de que a matéria concernente ao juízo natural não teria sido debatida. Ela foi debatida, foi objeto de embargo de declaração. Efetivamente, o voto minoritário constante deste acórdão examina com profundidade, inclusive, o fundamento da violação ao princípio do juízo natural, a impossibilidade de os litisconsortes ingressarem no feito após o deferimento da tutela antecipada, era o mote, era o fundamento do voto minoritário que não prevaleceu naquela oportunidade, quando, na lavratura do acórdão rescindendo. Existem várias alegações de vício de forma. O que é importante destacar, e eu me perdi aqui porque não estou acostumado a fazer sustentação oral após o voto do ministro, mas o fato é
é basicamente o seguinte: o recurso ordinário submetido ao exame de Vossas Excelências não ataca todos os diversos fundamentos do acórdão recorrido. Aplica-se a ele, tem incidência, neste caso, a súmula 422 do TST. São vários os fundamentos para a procedência da ação rescisória. Violação, artigo 5º, violação ao dispositivo de lei federal, erro de fato e dolo da parte vencedora. O recurso ordinário não faz uma impugnação específica desses fundamentos e, por isso, já não deveria ser conhecido data máxima vênia ao eminente relator. Entretanto, parece-nos clara a violação ao princípio constitucional, parece-nos clara a violação ao artigo 46, e, por essas razões e com fundamento no próprio acórdão recorrido, o que se espera é que esta Corte, pedindo vênia ao eminente relator, negue provimento ao recurso ordinário e mantenha o acórdão regional. Muito obrigado. Ministro Bresciani. Senhor presidente, com relação à questão da impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido, há, a meu ver, fundamentos suficientes, tanto que não apreciei este aspecto, e não custa lembrar que o rito que se segue no momento é rito ordinário, não se está em jurisdição, não se está em instância de jurisdição extraordinária. Por isso a fundamentação me parece suficiente e não seria hábil autorizar o não conhecimento dos recursos ordinários. Com relação à questão da formação do litisconsórcio, eu já observo em meu voto, no agravo do instrumento, que fosse eu o juiz de primeiro grau, não teria efetivamente aceito o litisconsórcio, que era multitudinário, com essa amplitude. Ocorre que isto ocorreu e estamos agora em sede de ação rescisória. Se eu estivesse julgando o recurso ordinário no âmbito regional contra a decisão, contra a sentença proferida no processo matriz, talvez pudesse chegar a conclusões diversas, dispondo de outras premissas que não reveladas na decisão rescindenda. E aqui insisto, com relação à formação do litisconsórcio ativo, o teor da decisão rescindenda é o seguinte: improcede a pretensão da recorrente, uma vez que o direito pleiteado por todos os reclamantes decorre do mesmo fundamento de fato e de direito, a teor dos incisos 2 e 4 do artigo 46 do CPC. E mais à frente, quando cuida da reintegração, a decisão rescindenda, como li a Vossas Excelências, se apega à disposição não transcrita do Decreto Estadual 21.515, de 22 de junho de 95, sustentando que, tendo partido da iniciativa da direção da empresa o rompimento dos contratos de trabalho dos recorridos, sem a aprovação da Secretaria de Estado a que está submetida, o ato efetuado pelo empregador é nulo de pleno direito, por ter natureza antijurídica e, sendo assim, não produziu seus efeitos. Isso é o que diz a decisão rescindenda, que sequer faz alusão ao artigo 173, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Eu até posso ultrapassar este aspecto na medida em que passa pela necessidade de fundamentação a decisão rescindenda, o requisito da manifestação expressa, eu quero dizer, mas o fato é que o acórdão rescindendo traz um fundamento autônomo que eu não poderia afastar pela alegação de violação ao artigo 173, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Não há notícia nos autos, são autos restaurados, não há dúvidas, do procedimento noticiado, de adesão de todos os réus após o deferimento da antecipação de tutela. Mas o fato é que este aspecto estaria superado por quanto posto na decisão rescindenda e pelo juízo que ali se fez, a não autorizar o reconhecimento no aspecto de dolo e de erro, que é o que maneja a parte. Esse processo que deu bastante trabalho, é um processo antigo, ele é antigo em si e é antigo também na Corte, e exigiu de mim alguma reflexão, que pode não ter sido a melhor quanto ao resultado, mas eu mantenho o voto que submeto a Vossas Excelências. Muito bem. Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, Pois não, ministro Levenhagen. Eu estou com algumas dificuldades, porque quanto à questão do erro de fato, consta que a decisão rescindente teria dito que os fatos eram comuns, a motivação era toda política.
No voto do eminente relator se faz a distinção que nem todos eram políticos. Muitos provinham do fato de que estavam aposentados por aposentadoria, por invalidez. Eu indago como vamos reintegrar esses empregados que estão aposentados pela Previdência por aposentadoria. Segundo, nós temos jurisprudência consolidada de que o litisconsórcio passivo é unitário, necessário, o ativo não. E aí, se depois o sujeito propõe uma ação, todos esses 160, quando obtém a antecipação da tutela em outro processo, eles desistem daquela e correm para o outro se beneficiar dessa decisão. Aqui me parece que a decisão local está bem colocada, porque estaremos convalidando, embora se tivesse afastado a fraude, que me parece evidente, e se extrai do simples fato de que esses 168 estavam movendo ações autônomas. Mas ao descobrir que na primeira ação se deu a antecipação da tutela, todos desistiram e vieram para a ação em que houve a antecipação da tutela. Penso que a questão da regra jurídica não pode ser aplicada em detrimento da questão moral. Já se sabe que o direito e a moral, a filosofia do direito o separava, mas hoje se dá normatividade à questão moral. Isso a doutrina francesa já delineia com tranquilidade no que diz respeito ao enriquecimento sem causa. Ou seja, aquele que se enriquece às custas alheias, embora não haja norma legal, não se admite. De maneira que eu vou pedir vênia a Sua Excelência, o ministro, o relator, não obstante o voto seja muito denso, etc., mas há algo para mim aqui que me soa estranho. Litisconsórcio unitário, multitudinário, posterior à concessão de antecipação de tutela. Desistência de ação promovida por esse 168. Em sã consciência, é preciso que o regional dizer que não há fraude, quando me parece que os fatos narrados indicam que houve fraude. Claro que eles usaram de uma alternativa perspicaz de desistir da ação e se habilitarem como litisconsórcio facultativo para se beneficiar daquela antecipação de tutela. E aí penso que há uma atuação processualmente censurável, moralmente abjeta, que o direito não pode compadecer. Por isso eu pedindo vênia ao eminente ministro Alberto Bresciano, que honra essa casa com seus doutos votos, para divergir e ficar vencido, a fim de manter o acordo recorrido. Senhor presidente, eu, no intuito de colaborar, peço a palavra para um esclarecimento de matéria de fato. É questão de fato? A questão de fato eu submeto ao exame de Vossa Excelência. É fazer referência ao trecho que é a questão o acórdão rescindendo, nesse caso, é questão de fato, né? Então, o acórdão rescindendo, o voto minoritário do acórdão de rescindendo contra essa questão da uniformidade das identidades, assim pontuou, e eu submeto a Vossas Excelências. De fato, restou demonstrado que as circunstâncias em que se deram os desligamentos não eram idênticas, sendo flagrante a disparidade de situações funcionais, conforme noticia a contestação. Muito obrigado. Vossa Excelência já teve a oportunidade de sustentar. Eu chamaria atenção para o voto minoritário no acordo rescindendo. Muito obrigado. Aberta a divergência do ministro Clevenhag. Eu vou tomar voto. Senhor presidente. Pois não, ministro. Não querendo polemizar, mas só para esclarecer o ministro Clevenhag, para não parecer que eu disse que não disse, eu não afirmo no meu voto que as situações eram diferentes, não.
ministro Levenhag. O que eu disse é que a decisão regional, a decisão rescindenda, ela coloca da seguinte maneira: da mesma forma, de nenhum valor para o deslinde da questão posta em juízo de alegação da recorrente de que alguns reclamantes teriam seu contrato de trabalho extinto pela aposentadoria, posto demonstrado nos autos que sua dispensa deu-se ao arrepio das normas legais, restando demonstrada a motivação espúria para o despedimento. E aí a decisão rescindenda se reporta a esse decreto 21.515 de 95 não transcrito e afirma que a dispensa ocorreu sem aprovação da Secretaria de Estado. E com relação a estes aspectos ligados ao litisconsórcio, a decisão rescindente também é bastante resumida, e os autos, enquanto restaurados, não evidenciam que houve uma prática eivada de má-fé, no sentido de se buscar um litisconsórcio fraudulento. Quer dizer, eu não teria elementos em sede de ação rescisória, eu talvez pudesse o escolher se eu estivesse julgando um recurso ordinário, mas em ação rescisória é que eu digo que eu não teria a chance de chegar a esse resultado. Aqui, obviamente, sempre preocupado com a moralidade que envolva os processos que julgamos. Só para esclarecer a Sua Excelência, que essas são as minhas razões, na verdade. Muito obrigada. Ministra... pois não. Pedindo a palavra, pois não, ministra. Eu também não gosto de polemizar, emitir o meu voto, e para mim seria o suficiente, tanto que eu declarei que sou voto vencido. Mas Vossa Excelência mesmo diz que muitos tinham como fundamento a aposentadoria por invalidez. Isso Vossa Excelência diz claramente que consta do acordo rescindendo. Agora, a indagação que eu faço: como reintegrar esses empregados que estão aposentados por invalidez? Segundo, questão de fraude, questão de coisa, não é preciso que a decisão rescindenda diga claramente, ela resume dessas circunstâncias colocadas. Ou Vossa Excelência dirá que não há uma atuação moralmente censurável, processualmente censurável, de se desistir de outras ações e se aproveitar da concessão da antecipação da tutela depois que aquele primeiro que propôs e estabilizou a lide, estabilizou. É só para terminar. Por isso, as minhas considerações, a minha divergência e a minha voto vencido. Pois não. Ministro Levenhag, eu diria se a decisão rescindenda revelasse esse aspecto da adesão posterior, etc. Muito bem. Ministro Delaíde. Senhor presidente. Ministro Renato. Ministro Renato, pela ordem. Pois não, ministro Renato. Senhor presidente, sem embargo do voto dos demais ministros, há uma questão que me parece que justificaria uma vista regimental, porque ela, de certo modo, comprometeria o prosseguimento do julgamento. Porque um dos fundamentos apreciados por Sua Excelência o Relator trata da dispensa imotivada. É claro que há também outros fundamentos que, em relação à mesma questão, pode ser até que a dispensa imotivada não seja o fundamento central e possa ser superada. Mas esta questão ainda está pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal. Essa questão foi debatida no recurso extraordinário 589998, relator ministro Roberto Barroso, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, e esses autos encontram-se conclusos a Sua Excelência para julgamento dos embargos de declaração, onde se pretende efeito de modulação da decisão. Significa dizer que, se houver efeito modulatório, esta tese da necessidade da motivação não se aplicaria ao caso concreto, somente daqui para frente. Então, eu gostaria de pedir vista regimental para verificar se efetivamente esta tese estaria prejudicando ou comprometendo o julgamento da ação rescisória, que pode ser que ela possa até ser superada, mas, a meu juízo, respeitosamente,
se ela for essencial para o julgamento da ação rescisória, nós teríamos que considerar o fato desta matéria ainda estar pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal. Então, sem embargo dos colegas que queiram antecipar o seu voto ou votar pela ordem, o regimento interno hoje permite, eu já antecipo porque vou pedir vista regimental. Pois não. Senhor presidente, só para fazer uma justificativa, as vistas do ministro Renato sempre são absolutamente bem-vindas, sempre. Mas eu pontuei e aqui destaquei que o acordo regional ele não cuida expressamente do artigo 173. E eu ponho assim, para além disso, e com destaque, vez que a decisão rescindente está calcada predominantemente em disposição do Decreto Estadual 21.515 de 95, que estabelecia procedimento para dispensas imotivadas e que se reputou inobservado. Este fundamento, que é autônomo, não cederia às violações. Só para esclarecer a Vossa Excelência que eu tive essa preocupação, também não me passou desapercebido, e tenho ciência do quanto Vossa Excelência colocou, mas me pareceu que não seria fundamento para sustar a marcha do processo. Só para esclarecer. Muito obrigado, ministro Bresciani. Eu peço notas degravadas, inclusive da sustentação oral, senhor presidente. Bueno, notas degravadas dos votos aqui proferidos, da sustentação oral. Eu creio que os colegas deverão aguardar o retorno da vista requerida pelo ministro Renato, e eu proclamo o resultado que, após o voto do relator e aberta divergência pelo ministro Barros Levenhagen para manter o acórdão recorrido, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Renato de Lacerda Paiva. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malmo, processo RO 678, dígito 30 de 2015, em que são partes Ministério Público do Trabalho da 5ª Região e Bom Preço Bahia Supermercados LTDA. Vem com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, aqui o ato coator está consubstanciado em indeferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e aqui eu examino um sentido favorável ao Bom Preço Bahia, por entender que a inexistência de direito líquido e certo, tutelável pela via mandamental que objetiva a impugnação de ato judicial consubstanciado em indeferimento de pedido de antecipação dos efeitos da tela ante a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão. Aqui os precedentes são da SDI 2, recurso ordinário conhecido e não previsto. De fato, nessa ação civil pública, o Ministério Público pretende o cumprimento de todas as normas de segurança e higiene do trabalho. São inúmeras as normas que dizem, que o Ministério Público diz estarem sendo descumpridas. Então, até pela própria generalidade do próprio pedido da ação, no caso do Ministério Público, é a matéria que tem que ser examinada em procedimento ordinário, na via do mandado de segurança, examinando a decisão impugnada. Eu não vejo, no caso, nos limites estreitos do mandado de segurança, hipótese de deferimento de reforma. Então, Vossa Excelência nega provimento? Eu nego provimento. Muito bem. Dizendo ainda que eu vou acrescentar fundamentos no próprio mandado de segurança, no meu voto, para deixar bem claro qual é a hipótese que é discutida, porque o voto entra só na análise jurídica, mas trazendo bem para que seja bem claro que o pedido do Ministério Público, ele é amplo, geral, de cumprimento de todas as normas de segurança e higiene do trabalho. Nesse sentido, me parece que o Ministério Público deveria ter sido mais objetivo e detalhado no sentido de dizer qual é a obrigação de fazer e de não fazer. Mas ele, acumulando várias questões no sentido de obrigação de fazer e de não fazer, me parece que andou bem a decisão que entendeu não preenchidos os pressupostos. Obrigado, ministra Maria Helena. Doutor Arnaldo José, apenas o registro? Excelência, eu peço para constar o registro e que seja assegurada a hipótese de sustentação oral em caso de divergência. Claro, pois não. Eu pergunto se é divergência. Senhor presidente, eu apenas peço vênia eminente relatora para ressalvar parcialmente a fundamentação, porque Sua Excelência invoca a súmula 418
naquela redação ou naquela interpretação que sugere um poder praticamente absoluto ao juízo monocrático de conceder ou não liminares ou tutelas provisórias, e me parece que a jurisprudência já mudou um pouco na compreensão que se deve extrair da súmula 418. Então, apenas ressalvo parcialmente a fundamentação para que eu não possa, enfim, parecer incoerente quando trouxer casos outros como relator, afirmando uma compreensão um pouco mais rigorosa em relação ao significado que se deve emprestar à súmula 418. Muito bem. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora, com ressalva de entendimento, ressalva parcial na fundamentação do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Bom dia a todos. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 136, dígito 62 de 2014, em que são partes Ministério Público do Trabalho da 8ª Região e Companhia Têxtil de Castanhal e outra. Muito bem. Apenas para, antes de passar a palavra ao ministro Alberto Bresciani, em relação ao voto anterior, registrar a presença do advogado na tribuna que eu esqueci. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Presidente, o processo é oriundo da 8ª Região. TRT que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público, pretendendo desconstituir sentença homologatória de acordo firmada nos autos da ação civil coletiva número 1412-09 de 2011, com trâmite na Vara do Trabalho de Castanhal, Pará. A ação coletiva busca o pagamento de adicional de insalubridade. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região julgou improcedente a ação rescisória ao fundamento de que, aspas, as pretensões contidas nessas ações, no processo matrizes similares, foram rejeitadas porque prevaleceu o entendimento de que nas ações coletivas ajuizadas na Justiça do Trabalho, em havendo alguma transação no curso dessas ações, com a participação dos substituídos, a validade desses atos não depende da participação do Ministério Público. Como aspecto de fato, informa Vossa Excelências que a transação, na verdade, contou apenas com a participação do Ministério Público. A decisão está transcrita ao exame do sindicato. A decisão está transcrita ao exame de Vossas Excelências. Antes de mais nada, eu afasto para a hipótese o óbice da súmula 298, embora não questionado, porque na hipótese configurar-se-ia erro em procedendo e na medida em que o Ministério Público do Trabalho sustenta exatamente a ausência de intimação em rito do qual deveria participar. E aqui, com relação a situações semelhantes, eu transcrevo excerto de acórdão da lavra do eminente ministro Renato de Lacerda Paiva, quando cuida deste aspecto em situação semelhante. Ainda acresço o teor da súmula 412, quando diz que pode questão processual ser objeto de rescisão desde que consista em pressuposto de validade de sentença de mérito. Em resumo, o voto está disponibilizado ao exame de Vossas Excelências. A matéria veiculada na ação coletiva no processo matriz corresponde a direito individual homogêneo, assim a tem tratado a Corte, aqui eu transcrevo arestos de turmas diversas em tal sentido. O artigo 92 do Código de Defesa do Consumidor, quando se refere a ações coletivas, afirma que o Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. Ainda dispõe o artigo 83.1 do CPC de 73, que, intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Ainda acrescento que, nos termos do artigo 84 da mesma Lei Processual Civil de 73, quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo. Tanto, é incontroverso, não ocorreu no caso dos autos. O Ministério Público não atuou na ação civil coletiva. Na forma do artigo 246 do CPC de 73, considera-se nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar demanda em que devesse atuar, como ocorreu nos autos originários.
Assim, revela-se a nulidade processual, caracterizada, então, a violação dos artigos 92 da Lei 8.078 de 90, parágrafo 5º, parágrafo 1º, da Lei 7.347 de 85 e 84 e 246 do CPC de 73, razão pela qual merece prosperar o pedido rescisório. É desconstituída, assim, a decisão, conforme propõe a decisão homologatória, declaro nulos os atos todos praticados no processo matriz a partir do momento em que dever-se-ia intimar o Ministério Público do Trabalho para acompanhar a ação civil coletiva, suprindo-se o vício e prosseguindo-se no iter processual como se entender de direito com sectários legais na forma da lei. É o voto. Muito bem. Doutor Rodrigo de Freitas, está pelo recorrido. Recorrido, CTC, Companhia Teixeira Castanho. Procuração nos autos? Sim, procuração nos autos. Deseja sustentar? Sim. A senhoria tem um prazo regimental. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos ministros, subprocuradora do Trabalho, demais aqui presentes, aqui estão meus cumprimentos. Trata-se, na origem, de ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, requerendo a nulidade do contrato, a nulidade do acordo firmado entre o sindicato e a empresa recorrida, sob o argumento de não ter participado da ação coletiva que tinha como objeto o pagamento de adicional de insalubridade, o que acarretaria em violação ao artigo 127 e 129 da Constituição Federal, violação ao artigo 92 da Lei 8.078 de 90 e artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 7.347 de 85. Ocorre, excelentíssimo ministro, que a ação coletiva ajuizada pelo sindicato, que pleiteou o pagamento de insalubridade a todos os funcionários da empresa recorrida, foi ingressada diretamente com os substituídos. Desta forma, os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho adotaram o entendimento de que, nas ações coletivas ajuizadas na Justiça do Trabalho, em havendo alguma transação no curso dessas ações com a participação dos substituídos, a validade desses atos não dependem da participação do Ministério Público do Trabalho. Correto o entendimento manifestado pelo acordo recorrido. Isto porque o acordo homologado foi feito diretamente pelos trabalhadores na condição de litisconsortes ativos do sindicato, em nome próprio e a respeito de direito próprio. A ação permaneceu coletiva apenas do ponto de vista fático, em razão de dizer a respeito de vários reclamantes. Porém, não manteve o viés jurídico meta-individual, previsto nas normas de obrigação de intervenção da atuação ministerial como fiscal da lei. Além do mais, os direitos trabalhistas, ainda que revestidos de incerteza quanto ao adicional de insalubridade, podem ser transacionados pelo próprio titular, como ocorreu na hipótese dos autos. Logo, a intervenção do Ministério Público do Trabalho deixa de ser exigível, não havendo que se cogitar ilegalidade quanto a isso. Caso contrário, sempre terá que intimar o Ministério Público do Trabalho em reclamações que tiver litisconsorte ativo, o que não é possível, pois cabe ao Ministério Público do Trabalho a defesa de direitos individuais aqui compreendidos homogêneos, ou seja, provenientes de causa comum, que atinge o universo comum de destinatários, de interesses difusos ou coletivos. No entanto, nenhum destes existe no presente caso, uma vez que a discussão se trava em torno de direitos individuais heterogêneos, em que resta ausente a identidade da realidade fática entre os trabalhadores representados pelo sindicato. Ora, nobre ministro, embora o pleito do pagamento de adicional de insalubridade aparentemente tenha por fundamento causa comum, que é a exposição ao calor, tais circunstâncias não repercutem de maneira uniforme na esfera patrimonial dos trabalhadores, tendo em vista que cada um possui situação fática e jurídica própria, também distinta, o que retira o caráter homogêneo dos interesses.
os empregados apresentavam realidades completamente diferentes, especificamente no que tange às funções, nos locais de trabalho, horários de trabalho diurno e noturno, dentre outras. Não é à toa que uma prova emprestada, né, de outro processo que também, a respeito da mesma empresa, tem um laudo pericial em que o perito atesta que aqueles trabalhadores que trabalham no horário noturno não estão expostos ao calor da mesma forma que os trabalhadores diurnos e não atinge o grau necessário para pleitear o adicional de insalubridade. Isso é um clássico exemplo de que os trabalhadores possuem situações fáticas distintas, o que retira a homogeneidade dos interesses. Logo, é importante observar que seria necessária uma dilação probatória individual com a função exercida e o turno de trabalho de cada substituído para verificar a procedência do pedido de insalubridade. Portanto, não há que se falar em intervenção do Ministério Público do Trabalho. Obrigado. Ministro Alberto Bresciani. Presidente, só alguns esclarecimentos. A ação foi proposta pelo sindicato. Os beneficiados, na verdade, foram nomeados posteriormente. Não participam da negociação coletiva, do acordo homologado, conforme transcrição que faço a Vossas Excelências, onde se dá notícia da presença apenas do sindicato. E, no mais, o direito é considerado individual homogêneo por essa Corte, direito que guarda pertinência com a saúde, segurança no trabalho, por isso de caráter renunciável, e noticia que o acordo correspondeu a 50% do valor merecido por cada trabalhador, ainda com a subtração de 25% de honorários. Houve denúncia de coação por parte de um trabalhador, e daí mais do que justificada, a meu ver, a necessidade de intervenção do Ministério Público do Trabalho. Eu mantenho o voto, com todo respeito. Pergunta se a divergência. Presidente, vista regimental. Pois não. Ministro Renato. Vista regimental. Após o voto do relator, pediu vista regimental o ministro Renato de Lacerda Paiva. Vamos ao próximo. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malmo, processo RO 7.315, de 52 de 2014, em que são partes High Performance, Comércio e Consultoria em Desenvolvimento Empresarial LTDA e outros, e Fernando Dias de Amorim e outros. Muito bem, ministra Maria Helena, com a palavra. Trata de determinação de, senhor presidente, senhor ministro, trata-se de determinação de bloqueio em conta corrente bancária. Foi uma decisão proferida em execução e entendo que é inadequada a via eleita, existindo medida processual própria para corrigir supostas ilegalidades cometidas pela autoridade apontada como coautora, como o reconhecimento da existência do grupo econômico, a inclusão das impetrantes no polo passivo da execução e o bloqueio dos valores, entendo incabível a impetração de mandado de segurança, conforme entendimento consubstanciado na orientação jurisprudencial número 92, no artigo 5º, 2 da Lei número 12.016. Trago precedentes da SDI 2, recurso ordinário que proponho não conhecer e negar provimento. Nega provimento. Doutor Jefferson. Por gentileza, de Moraes. só constar meus registros, Excelência. Só o registro da presença. Pergunta-se a divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Relator Excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo EDRO 373, dígito 20 de 2011, em que são partes Almiro José de Melo Padilha e outro, e Idelberto Corrêa Dias e outros. Com a palavra o ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui contra a decisão desta egrégia subseção da STI, opuseram embargos de declaração Luiz Felipe Belmonte dos Santos, Almiro José Padilha e Luiz Felipe Belmonte e advogados associados. Eu faço em meu voto um relatório
bastante minucioso de todos os aspectos ventilados e vou poupá-los da leitura, mas é para que se identifique perfeitamente as questões que foram suscitadas. Inicialmente, quanto aos embargos de declaração de Luiz Felipe Belmonte dos Santos, pessoa física, eu estou votando no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração. Verifico que o ato coator, que determinou a expedição de alvará judicial referente aos honorários advocatícios, em nome da pessoa jurídica Luiz Felipe Belmonte e Advogados Associados, as folhas 596, sociedade de advogados da qual o embargante faz parte. Neste contexto, pertencente à sociedade de advogados, a convergência de interesse e pretensões, de qualquer forma, a parte é Luiz Felipe Belmonte e Advogados Associados. Do ponto de vista tributário, inclusive, os interesses da sociedade dos sócios presumem-se convergentes na medida em que as alíquotas relativas ao imposto de renda a ser pago pela pessoa física é superior àquela que deve ser considerada para o cálculo do tributo pela pessoa jurídica. De outro lado, e aqui é o mais relevante segundo a jurisprudência, não há notícia nesses autos de exclusão do embargante da sociedade, inclusive que leva o seu nome, ou existência de conflito ou oposição entre a sociedade e o sócio. E, em se tratando de mandado de segurança individual, integra a lide realmente somente a sociedade, a meu juízo. Portanto, não conheço dos embargos de declaração. Consequentemente, houve uma juntada recentemente de uma petição, também pela pessoa física, que dela também não conheço, em razão da própria questão da configuração do interesse nos autos. E, de outro lado, ainda que por eventualidade houvesse de conhecer dessa petição, na verdade ela reitera e conesta o conteúdo da decisão proferida. Que a decisão proferida no mandado de segurança, ela não disse que os advogados não têm direito aos honorários. Ela diz que, ultrapassado o limite dos 15% dos honorários advocatícios determinados por lei ao sindicato, qualquer estipulação deverá ser feita pela via de uma contratação individual que legitime, e não por uma mera anuência do sindicato, porque aí nós estamos ingressando numa seara ultralegal ou extralegal, porque a lei já determinou os horários no sentido. E aqui trata-se, na verdade, essa petição de uma ação de arbitramento que, curiosamente, foi ajuizada apenas contra 3 dos possíveis substituídos. Na verdade, são mais de 1.500 o total. E mesmo a decisão do juiz de primeiro grau, ela não concede a tutela requerida pela parte em razão da própria decisão da STI. Aqui eu estou mencionando apenas en passant, porque a decisão judicial não impede que, obtida a autorização individualizada dos substituídos, sobre aquele montante se alcance o resultado pretendido pela parte. O que disse aqui a decisão do mandado de segurança e desta egrégia subseção é que necessariamente não se poderia, sem autorização, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do órgão especial desse tribunal e de diversos arestos que trouxe, ela se instala nesse sentido. Portanto, aqui não conheço. Embargos de declaração de Luiz Felipe Belmonte, Advogados Associados, e Almiro José Padilha. Eu analiso em conjunto e peço licença aos eminentes pares, diante da impossibilidade de fazer um resumo pelas questões pontuadas nos embargos, para uma leitura. A subseção deu provimento, como se recorda, ao recurso ordinário do interpretante e concedeu a segurança. Contra essa decisão, Almiro José Padilha e Luiz Felipe Belmonte, Advogados Associados, puseram embargos de declaração, as folhas tais e tais, respectivamente. Nas razões dos embargos, Luiz Felipe Belmonte, Advogados Associados, sustenta o cabimento do descabimento do mandado de segurança nos termos da súmula 267 do Supremo e da orientação jurisprudencial 92 da STI 2, em virtude da interposição de agravo de petição nos autos principais, com ajuizamento de medida cautelar para se obter efeito suspensivo ao recurso e ajuizamento de ação civil pública com o mesmo objetivo do mandamos. E invoca ainda o artigo 397, 462 do CPC e súmula 394. Questiona a legitimidade do Ministério Público para a impetração do RIT, bem como a competência da Justiça do Trabalho no que pertine à validade do contrato civil de honorários advocatícios. Aduz a ocorrência de decadência do mandamos e ofensa conjugada, invocando a súmula 268.
O embargante Almírio Padilha, por sua vez, aduz as mesmas questões atinentes à incompetência, ao julgamento desta petita, à decadência, à ilegitimidade do Ministério Público, ao julgado e à inadequação da via eleita. Alega ainda que o acordo recorrido não analisou a preliminar de prescrição veiculada em contra-razões e, no mérito, sustenta a ocorrência de violação do ato jurídico perfeito consistente no contrato de honorários advocatícios e na decisão tomada em Assembleia pelos beneficiários da ação principal, ofensa ao princípio da liberdade sindical e da boa-fé. Por fim, assevera que a decisão embargada negou vigência ao artigo 22, parágrafo 4 da Lei 8906 de 94 e 658 do Código Civil. Os embargantes pugnam pela concessão de efeito modificativo. O Ministério Público, em manifestação de folha, salienta, por primeiro, a sua atuação na defesa da gratuidade da assistência jurídica sindical e no combate à acumulação indevida de honorários assistenciais com a honorária contratual em prejuízo dos trabalhadores. Ressalta que as diligências investigatórias realizadas nos autos do inquérito civil instaurado demonstraram que os embargantes Luiz Felipe Belmonte e advogados associados, Almir José Padilha e Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Roraima, associaram-se para a promoção de uma atividade, a realização de descontos ilegais nos créditos dos trabalhistas apurados no processo 5490 em curso na terceira vara do trabalho de Boa Vista, adotando a acumulação indevida dos honorários assistenciais de sucumbência. Pagos pelo vencido com honorários contratuais. Assevera que o cerne da atuação do parquê, no caso concreto, é exatamente e exclusivamente o bis in idem gerado pela sobreposição indevida de honorários subcomerciais e contratuais e a cobrança dos trabalhadores por serviço que, por expressa determinação, deve ser gratuito. Aduz que tais considerações são necessárias para estabelecerem-se os reais limites da lide, porquanto os embargantes, no presente momento, a OAB, patrocinam uma guerra de desinformação acusando o Ministério Público de investir contra a remuneração dos advogados. Sustenta ainda que os embargos declaratórios tentam nítido caráter recursal, porquanto, em que pese fundamentados em omissão e contradição, na verdade, busca a reforma do acordo embargado. Impede ressaltar, inicialmente, que a finalidade dos embargos declaratórios é o aprimoramento do julgado, não se prestando para recutir o tema objeto da decisão embargada. Vale ressaltar que a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se caracteriza na hipótese de o juiz deixar de se pronunciar a respeito da matéria sobre a qual deveria se manifestar ao proferir a decisão embargada. Destaque-se ainda que a contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do acordo. Da leitura do acordo embargado, verifica que, em momento nenhum, houve a rescisão do contrato de honorários advocatícios ou a declaração de sua inexistência. A competência da Justiça do Trabalho foi reconhecida porque a hipótese dos autos trata-se de pedido de retenção de honorários advocatícios nos autos de execução trabalhista, com fundamento no artigo 22, parágrafo 4 da Lei 8.906, de 94, que, na esteira do decidido do conflito de competência 112.748 pelo STJ, é de competência dessa Justiça Especial. Foi salientado no deciso embargado que a dedução ou retenção de honorários contratuais sobre o montante da condenação somente é permitida se o contrato for celebrado com cada um dos substituídos, nos termos do artigo 22, parágrafo 4 da Lei 8.906, invocado pela própria parte, ou com expressa autorização deles para tanto, pois o contrato pactuado entre o sindicato e o advogado não vincula o substituído diante da ausência de relação jurídica contratual. Nos autos da execução principal, como exaustivamente analisado, não houve manifestação de vontade dos substituídos individualmente, de modo que a vontade do sindicato não pode sobrepor-se à do substituído. Sendo assim, o referido contrato tem valor apenas entre o sindicato e o advogado, inclusive para efeito de perdas e danos, mas não em relação aos terceiros substituídos. Dessa forma, não se cogita de ofensa ao ato jurídico perfeito nem ao princípio da boa-fé. Por conta da decisão embargada, não anulou ou considerou inválido o contrato de honorários firmados entre o sintério e o advogado, apenas pontuou que não vincula o substituído. Não se pode perder de vista ainda a natureza dos honorários assistenciais no processo de trabalho, que estabelece a condição especial para a sucumbência, que é a obrigação do sindicato de prestar assistência jurídica gratuita aos associados. No tocante à ilegitimidade ativa de causa do Ministério Público, foi registrado um acordo embargado que, na presente hipótese, o parquê estava atuando tanto como fiscal da lei como na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, na esteiras de precedentes dessa própria subseção colacionados, com destaque especial para a decisão proferida pelo ministro Antônio de Barros Levenhar, que asseverou que, considerando a Constituição de garantia constitucional do mandado de segurança apta a coibir atos administrativos e judiciais, eivados de ilegalidade e abusividade, sempre haverá interesse público a ser resguardado. No que tange à decadência,
Ao contrário, permissa havendo que é alegado pelo embargante Almiro José Padilha de que o ato coador é a decisão que homologou os causos, restou consignado no deciso embargado que o ato impugnado é a determinação de expedição de alvará para levantamento de honorários advocatícios contratuais a diversos advogados e a sociedade de advogados a ser descontado do crédito a ser recebido pelos substituídos e que foi proferido em 28/6/2011. Em sendo assim, o mandado de segurança impetrado em 9/8 está tempestivo. Tanto assim que o dispositivo é bastante claro no sentido de determinar a suspensão de qualquer ato que implique a liberação de valores atinentes a honorários advocatícios contratuais, sem expressa autorização de todos os substituídos na ação principal, não havendo nenhuma determinação de anulação de atos da execução principal, como dá a entender o embargante. Foi afastada ainda expressamente a aplicação da súmula 267 do Supremo e a orientação jurisprudencial 92, tendo em vista a teratologia do ato impugnado e a inexistência de meio idôneo capaz de fazer cessar o ato coator, e para evitar danos irreversíveis aos substituídos na ação principal e com vistas à preservação da ordem jurídica. Hipótese excepcional em que esta subseção está admitindo a impetração do writ conforme precedente colacionado. Então, na verdade, também não há omissão. Não se verifica também no que tange a coisa julgada, pois está registrado um acordo embargado que, do iter processual detalhadamente relatado, ficou evidente que a decisão que transitou em julgado efetivamente não apresentava condenação ou ao pagamento ou dedução de honorários contratuais, sendo que tal parcela somente foi incorporada à execução por meio do despacho de expediente. Foi salientado, então, que, ao contrário do que afirmado nas contrarrazões do litisconsorte Almiro José Mélio Padilha, não há que se falar em incidência da súmula 268 do STF, porquanto não há formação de coisa julgada na decisão que determina a dedução de honorários contratuais do crédito substituído em flagrante descumprimento ao título executivo judicial, que pode ensejar, inclusive, a nulidade de execução quanto a esse ponto. Por outro lado, em nenhum momento fora discutida a prestação de contas de honorários advocatícios. A questão exaustivamente debatida no mandamos diz respeito à dedução de honorários advocatícios do crédito a ser recebido pelos substituídos na execução principal sem expressa autorização deles. Sendo assim, não se cogita da pressão do artigo 25A da Lei 8.906/94. Da mesma forma, não há afronta ao princípio da liberdade sindical, porquanto o acordo recorrido não afastou a legitimidade do sindicato para representar o substituído, mas, como dito acima, tal legitimidade não autoriza que a vontade do sindicato se sobreponha dos substituídos. Foi ressaltada ainda na decisão recorrida a insatisfação de alguns filiados com a dedução dos honorários contratuais de seus créditos e até certa litigiosidade em torno do tema, a teor da ata de assembleia da categoria. De modo que também, aspas, por existir discordância em relação ao valores ou percentual a ser destacado do título de honorários, não haveria como fazer dedução de tal parcela, pois seria necessário recorrer à execução de título extrajudicial para dirimir tal controvérsia, restando imprópria a via de execução de sentença transitada em julgado que não versou sobre a questão. Fecho aspas. Por fim, não há se falar em negativa de vigência do artigo 22, parágrafo 4 da Lei 8.906, porquanto foi reconhecido, inclusive, que o pedido de retenção de honorários nos autos da execução trabalhista, com fundamento no artigo 22, parágrafo 4 da Lei, deve ser analisado por essa Justiça Especial. A questão for abordada pelo acórdão recorrido, como já ressaltado, gira em torno da referida ausência de autorização expressa dos substituídos para a celebração do contrato que fora pactuado exclusivamente no sindicato de advogado e, portanto, não vincula os substituídos filiados diante da ausência da relação jurídica contratual. Ressalta-se que o item 6 dos embargos de declaração de Luiz Felipe Belmonte e advogados associados que, sob o pretexto de apontar contradições e omissões do deciso embargado, na verdade, trata-se de tentativa de rejulgar a causa, pois não aponta os alegados vícios de forma concreta. De todo modo, as questões que foram trazidas pelo embargante, no sentido de que o sindicato contratou o advogado Luiz Felipe Belmonte dos Santos, mediante prévia anuência da Assembleia Sindical em 90, com ratificação em 2011, salientando que contra ele não houve nenhum questionamento das referidas Assembleias, que em relação ao advogado Almiro José Padilha houve apenas a celebração de contrato com o sindicato em data posterior, sem prévia autorização da Assembleia Sindical, mas apenas a retificação da referida Assembleia em 4/8/2011. Restaram amplamente analisadas pelo deciso embargado. Com efeito, restou registrado, inclusive com a transcrição, que na ata da Assembleia Geral realizada em 28/6/89, com a presença de 127 filiados, folha 606 e 608, foi deliberado sobre proposta de honorários advocatícios apresentada pelo escritório de advogado Luiz Felipe Belmonte dos Santos para atuar na ação que objetivaria o enquadramento dos substituídos em plano de classificação e retribuição de cargos e salários estabelecidos pela Lei 7.596 de 87 e que haveria um pagamento de prolabore, bem como autorizado o desconto em folha de pagamento em favor do escritório de advocacia da importância correspondente a 10% que seria efetivamente recebido pelos filiados por conta do êxito na referida ação.
Em relação ao advogado Almiro José Padilha, foi consignado que consta apenas uma declaração datada de 29/6/2011, firmada pelo presidente do sindicato, Josué dos Santos Filho. Também foi registrada a realização da Assembleia em 4/8/2011 e contou com a presença de aproximadamente 200 filiados, conforme lista de presença, em que o principal tema era os honorários de advogatícios na ação 5490, ocasião que, inclusive, se cogitou de algum ajuizamento de medida judicial contra a decisão que determinou o desconto dos honorários advocatícios de 5% para o nome de José Padilha e 10% para Luiz Felipe Belmonte. Da mesma forma, todas as decisões mencionadas pelo embargante, que autorizou o desconto da verba honorária, sentença proferida nos embargos de declaração, nos embargos à execução e o acordo proferido em agravo de petição, bem como o parecer do Ministério Público, foram objeto de análise e transcrição pelo acordo embargado. No entanto, em nenhuma dessas decisões foi analisada a regularidade da Assembleia que autorizou a retenção dos honorários, como sugere o embargante, por conta da decisão proferida em 13/4/92, que determinou a dedução do percentual de 10% do crédito substituídos em favor do ilustre advogado, o fez conforme o contrato de honorários apresentado e nos termos do artigo 99 da Lei 4.219 de 63. E a decisão posterior, proferida em 26/5/97, apenas deferiu a adoção da sistemática adotada no laudo, que apresentou os cálculos para efeito de expedição do precatório, folhas 332. Sendo assim, não há nenhuma decisão judicial a respeito de assembleias realizadas pelo sindicato que trataram da questão dos honorários advocatícios do sindicato. Ressalte-se ainda que os precedentes do STF, mencionados no voto divergente da eminente ministra Maria Helena Malma, tratam de hipóteses distintas dos presentes autos. Os acordos proferidos nos RS 195, 056, 248 e 191 dizem respeito à ilegitimidade do Ministério Público a ajuizar a ação civil pública com finalidade de impugnar a cobrança de tributos ou pleitear sua restituição, sob o fundamento de que, tratando-se de tributos, não há, entre sujeito ativo, poder público e sujeito passivo, contribuinte, relação de consumo. Nem seria possível identificar o direito do contribuinte com os interesses sociais e individuais indisponíveis. No presente caso, como registrado na decisão e a teor dos diversos precedentes dessa Corte, a intervenção sem restrições do Ministério Público do Trabalho nas ações coletivas em todas as fases do processo é obrigatório e previsto na lei, sob pena de nulidade. Incolhe-me, portanto, os artigos 5º, 2, 36, 54, 55, 69, 70, 8º caput 1 e 2, 1 e 3, 93, 9, 114 da Constituição, 113, 307, 66 do Código Civil. Verifica-se, assim, que os diversos vícios apontados, a parte serem meras repetições das alegações constantes sem contrarrazões, como dito, consiste, na verdade, em conformismo com o teor da decisão. Do exame do pleito declaratório, portanto, a meu juízo, exurge nítida a conclusão de que a pretensão do embargante guarda conotação recursal, visto que todas as nuances suscitadas foram apreciadas e não houve a omissão ou a contradição ora aludidas. Houve, portanto, do colegiado o esgotamento das questões. Dessa forma, eu estou negando provimento aos embargos de declaração. Senhor presidente. Nega provimento. Pela ordem, somente um esclarecimento de fato foi juntado fato... É porque não permite sustentação. Nem para esclarecimento de fato? Não, em atenção a Vossa Senhoria, qual é o esclarecimento de fato? Um fato superveniente que foi noticiado nos embargos de declaração, que é a juntada da interposição de agravo de petição pelo Ministério Público. Obrigado. Eu pergunto se há divergência. Ministro Vieira de Mello. Presidente, meu voto está já posto com os esclarecimentos necessários. Muito obrigado. Sem divergência, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Presidente, numa questão de coerência, eu gostaria de ressalvar meu entendimento, fazendo a ressalva de entendimento. Porque nós estamos tratando embargos de declaração. E em embargos de declaração eu não vou divergir, mas eu faço a ressalva de fundamentação. Muito bem, então proclamo... Ressalva de entendimento. Vamos reproclamar. Eu peço para constar também a minha ressalva também. Como é, ministra Adelaide? Peço para constar a minha ressalva também. Muito bem, então, por a unanimidade, decidiu-se nos termos do voto do relator, com ressalva de entendimento da ministra Maria Helena e a ministra Adelaide. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo EDAI-RO 14, dígito 04 de 2015.
em que são partes RD, Administração de Imóveis e Imóveis LTDA, e Salésio da Silva. Com a palavra o ministro Douglas. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão proferido por esta subseção no julgamento de agravo de instrumento. Esta subseção conheceu e desproveu o agravo de instrumento, mantendo a inadmissão do recurso de revista que fora interposto pelo ora embargante contra acórdão lavrado em agravo regimental. Curiosamente, a parte apresentou, ainda perante o regional, 2 agravos regimentais, o primeiro contra a decisão que havia determinado a complementação do valor do depósito prévio da ação rescisória. E a parte insiste em haver omissões no julgado já proferido, quando, na verdade, nós nos limitamos a dizer que a decisão regional assume feição interlocutória, que ela não é suscetível de ataque imediato. Então, senhor presidente, o meu voto é no sentido de conhecer e desprover os embargos absolutamente desnecessários, impertinentes, e não há o que esclarecer, não há omissão, não há espaço de cognição possível no âmbito desta Corte para o enfrentamento de questões afetas à regularidade da decisão judicial monocrática que ordenou a complementação do depósito prévio ou quaisquer outras questões. Se a parte insistir perante o juízo originário na desnecessidade da complementação do depósito, evidentemente haverá a superveniência de uma sentença, de uma decisão no regional terminativa, abrindo-se aí a via não para o recurso de revista que foi por ela manipulado, inclusive com a efetivação de depósito recursal, mas para a interposição de um recurso ordinário, porque aqui o nosso papel é de duplo grau, é dupla instância, a instância ordinária de revisão. Conheço e nego provimento aos embargos. Nega provimento. Há divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Não havendo mais processos em condições de julgamento, eu declaro, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a sessão.